Agora, qual é a lição principal que eu quero mostrar aqui? Que é o grande erro e o grande equívoco das pessoas de hoje. O verso 43 diz: quando o espírito imundo sai do homem, as pessoas podem ser libertas. Pode acontecer expulsão demoníaca. Elas podem ter alívio, como o rei Saul tinha alívio quando Davi tangia a harpa. Elas podem, em alguns desses centros evangélicos, irem possessas e saírem de lá sem o demônio. Isto é o mal da igreja contemporânea, porque ela fez rituais de exorcismo, batalha espiritual, quebras de maldição, e proporcionou até certo alívio imediato e momentâneo aos cristãos. Então pode acontecer. Só que a Bíblia diz assim, que o espírito maligno sai, porque alguém o expulsou, ordenou sua saída. Mas o que acontece? Ele volta da onde saiu e vê que a casa está vazia, desocupada. Não foi preenchida. Então ele retorna. Primeiro eu aprendo duas coisas aqui. Muitas pessoas só querem ter o alívio da dor. Porque demônio, seja no ímpio ou no justo, no bom ou no mal, no assassino, no facínora, ou na senhorazinha que faz crochê, todos eles querem viver livre do sofrimento. E demônios atuando neles, eles causam pelo menos três coisas. Primeiro, eles causam sofrimento. Apocalipse capítulo 9 diz que eles atormentam os homens. Então demônios trazem sofrimento, tormento. Segundo, demônios causam doenças. Lembra quando Jesus expulsou o demônio da mulher que estava encurvada há 18 anos? Causam doenças. Há pessoas que vivem um jugo e vivem enfermidades por conta de demônios. Demônios também causam miséria. O endemoniado gadareno, num estado deplorável de miséria. Então há pessoas que são miseráveis por conta de demônios. Tormentos e sofrimento por conta de demônios. E até enfermidades. E o que acontece? Elas querem ser livres apenas da dor, livres da enfermidade, livres do sofrimento, querem ser livres da miséria. Então procuram as igrejas, ou pastores, ou Deus, ou as escrituras, ou oram apenas para o demônio sair. Mas elas não se preenchem. Significa, não querem compromisso. Não querem se converter. Não querem se preencher de Cristo. Não querem nascer de novo. Não querem. Então o que acontece? Elas tornarão para o estado 7 vezes pior do que está. É o caso de muitas pessoas. Elas vêm num culto, sente alívio. Uma oração forte, sente alívio. Até há uma possessão, eles são tirados. E ela passa por um alívio. Mas não preenche a casa. Não preenche da palavra. Não preenche do Espírito Santo. Não preenche da verdade que liberta. Não preenche de Cristo. O que acontece? Está vazia. O demônio retorna. Essa é a primeira corrente. A segunda, as pessoas estão no estado de miséria, porque os líderes, equivocados ou não, outros ignorantes e limitados, e outros falsos e tendenciosos, não ensinam a elas qual é a medida bíblica para a libertação completa. Não conduzem a elas a
um recurso eficaz para aquele problema. Apresentam formas simplistas, místicas, transcendentes, delas serem libertas. E elas não são. Por essa razão, elas ficam nesse estado miserável. Porque elas estão possessas. Para elas, a libertação está apenas no ato do ritual de exorcismo, da expulsão. Então ela pensa, vem num culto de libertação, que é só expulsar o demônio e está tudo certo com você. Eles apresentam essa maneira. Outras, você precisa de fazer uma cura interior, um processo de regressão, um processo psicoterapêutico, envolvendo psicologia e fé, para você ser liberto. É preciso fazer uma batalha espiritual a favor da sua alma ser liberta, envolvendo atos proféticos. É mais ou menos isso que eles fazem. E eu não podia deixar de falar, a principal, a quebra de maldição. Você está assim quando seu tataravô. Então apresentam essas formas. Atos proféticos, cura interior, batalha espiritual, quebra de maldição, rituais de exorcismo, para tentar livrar essa alma. Maneiras místicas simplistas. E o que acontece? Elas continuam em estado miserável, dependendo desses falsos profetas, à mercê das suas garras, das suas mentiras, ou de homens que infelizmente foram formados em uma teologia mística. Não consegue a libertação. Então a primeira categoria só quer viver livre do sofrimento. Então o demônio sai, mas não se preenche com a verdade. A segunda categoria quer ser livre de verdade, mas não tem acesso à verdade, por ignorância e por engano dos falsos líderes.